nós vamos apresentar o primeiro convidado do nosso simpósio, Fernando Peron, ator, dublador, pesquisador, escritor espírita e profundo pesquisador da vida e da obra de Chico Xavier. Morador de São Paulo, capital, desenvolve na internet o projeto Saber e Mudar. Você encontra no saberimudar.com.br textos e reflexões espíritas ou espiritualistas, selecionadas pelo próprio Fernando, num trabalho que é um verdadeiro garimpo, um garimpo de luz que o Fernando faz na internet, difundindo o pensamento espírita a serviço de Jesus. O Fernando, do seu conhecimento da vida e da obra de Chico, vai falar para nós agora das obras menos conhecidas de Chico Xavier. Quando a gente fala em Chico, né, o Dorival está aqui na produção, ele sempre evoca obras tão conhecidas, o Pão Nosso, o Paulo e Estevão, o Nosso Lar, o Boa Nova, tantas obras do Consolador, tantas e tantas obras que são best-sellers, os mensageiros, missionários da luz. Mas e quais são os livros menos conhecidos dos mais de 500 que o Chico trouxe? O Peron fez uma ampla pesquisa e a partir de agora apresenta para a gente esse tesouro a ser descoberto. Os livros menos conhecidos da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Você fica agora com esta palestra que o Fernando tão gentilmente produziu aqui. Estará disponível também nas nossas plataformas e também no projeto Saber e Mudar, no canal do Fernando, lá na internet, também no YouTube. Fernando Peron. E aí, amigos da Comunhão Espírita Elo de Amor de Barra Velha, Santa Catarina, nosso agradecimento pelo convite para participar deste segundo simpósio Espírita Elo de Amor e desta vez em homenagem ao nosso amigo do coração de todos nós, Chico Xavier. Chico, nosso Chico, uma homenagem ao Cisco de Deus na celebração do 4º aniversário da Comunhão Espírita Elo de Amor. Nosso abraço também à Rede Espaço Espírita, que está fazendo essa transmissão. Nosso abraço de gratidão ao amigo Gilvan de Souza Neto, que nos fez o convite, e também ao Dorival, espero acertar o seu sobrenome, Dorival Strellow, seria isso? Nosso abraço, Dorival, muito obrigado também. E estamos aqui para falar desse assunto que é sempre novo e sempre necessário dentro e fora do movimento espírita. Chico Xavier. Tão grande é a riqueza de vida e obra deste espírito que esteve aqui tão perto de nós, que nunca será suficiente a gente rever e reafirmar a luz toda que vem através desta alma, desse espírito evoluído que esteve aqui conosco e que está refletido não somente nas suas obras, mais de 500 títulos nos seus livros, nos livros que ele psicografou, nos livros que vieram através de suas mãos, como também de seu exemplo de vida, né, de trabalho, de amor, de fraternidade, que nós já sabemos, mas na verdade nós temos uma noção relativa e parcial da grandeza desse espírito. E no dia de hoje nós vamos focar nos livros menos conhecidos de Chico Xavier, que é um tesouro de luz realmente, que nós temos à disposição e muitas vezes não aproveitamos. Ficamos nos livros mais conhecidos de Chico Xavier, que também, claro, aqueles que tiveram maior notoriedade são os que têm um conteúdo excepcional. Já conhecidamente a série André Luiz, 16 títulos, 15 títulos, um deles foi psicografado somente por Valdo Vieira, alguns Valdo Vieira junto com Chico Xavier e a maioria pelo próprio Chico Xavier. Também os romances históricos de Emmanuel, importantíssimos, muitas obras mais conhecidas de Emmanuel, as obras de Humberto de Campos também, Irmão X, e tantos outros livros que têm maior notoriedade dentro do movimento espírita e do público em geral. Mas a gente se esquece que Chico Xavier tem mais de 500 obras. É muita coisa boa. E nós vemos ali dentro dessa obra uma linha de qualidade literária e doutrinária excepcional. Somente um espírito de alta envergadura moral e intelectual, preparadíssimo, é que conseguiria transmitir esse conteúdo todo.
Muitas pessoas se enganam, inclusive, de que Chico era mero instrumento do plano espiritual, mero instrumento dos espíritos. Ele, sem dúvida, como sabemos, se apagava ao máximo para que a obra da doutrina e do evangelho florescesse e iluminasse o povo. Mas nós sabemos, estudando a sua vida e obra, a fundo e com atenção, que se ele próprio não fosse a luz que ele transmitia através de suas obras e de suas atitudes, isso não seria possível. Então nós tínhamos ali conosco, agora no plano espiritual, um espírito evoluidíssimo e preparadíssimo em termos intelectuais e morais. Somente assim essa luz toda poderia ter passado através dele com tanta pureza, com tanta força, com tanta pujança para o nosso aproveitamento. E ele esteve aqui muito mais pela nossa necessidade deste aprendizado. Então é tanta coisa que a gente vai logo entrar nos assuntos, nas obras, em algumas das obras, porque são mais de 500, é muita coisa realmente, mas vamos pincelar algumas coisas de algumas obras. Vai ser uma conversa, um bate-papo bem dinâmico, porque é muita coisa, então a gente não vai se focar em resumir nenhuma obra. A gente vai mostrar para vocês capas e conteúdos, trechos, pequenos trechos, de muitas obras que você já deve ter visto por aí, muitas você pode nem ter ouvido falar e poucas você deve ter lido, porque é muito difícil encontrar alguém que tenha lido todo esse conteúdo aí, né? Então, aproveite, depois você vai ver, vai poder pausar essa gravação, fazer as suas anotações para poder buscar estes livros aí, tantos que estão à disposição à venda ainda, quanto aqueles que estão já fora de catálogo, porém podem ser encontrados em sebos pela internet. Hoje temos muita facilidade disso. E também emprestar de amigos, né? E localizar também em bibliotecas de centros espíritas, bibliotecas públicas. Nós sabemos que nem sempre as pessoas podem adquirir livros, né? Ainda mais na crise que nós estamos passando agora, mas que isso não seja desculpa para que a gente deixe de buscar os livros. É sempre possível. Quando a gente quer realmente, a gente vai atrás, né? Eu mesmo, durante muitos anos, quando era novinho, não podia comprar as obras, então não tinha um salário, uma vida profissional ainda, um sustento próprio, né? Então eu ia em biblioteca pública, emprestei centenas de livros de bibliotecas públicas, ia nas bibliotecas das casas espíritas. Aqui em São Paulo, ia na biblioteca da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tudo de graça à disposição, emprestava de amigos. Então, quando a gente quer realmente, a gente vai atrás, né? E aqueles que podem comprar, lembrando que toda a renda das obras dos livros do Chico Xavier foram todas doadas e revertidas às obras sociais de várias instituições e também para a própria divulgação, a manutenção da venda e a edição de novas obras, né? Novas edições, a continuidade da divulgação da doutrina espírita. Então, quem pode, compre os livros, busque, vai atrás. Quando você lê um livro, se não for usar para estudos, doe, empreste, né? Faça circular, não deixe esses livros todos parados aí na tua casa ou na casa espírita. Vamos estimular o estudo, porque a gente se esquece de uma coisa: esse conteúdo todo, em primeiro lugar, é para a nossa necessidade evolutiva, não é? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para praticar todo esse conhecimento, e não é por outro motivo que o Chico deixou todo esse tesouro de luz para nós. Então vamos começar com algumas obras, você vai ver aí na tela, e em alguns momentos você vai ver também o interior dos livros. Em alguns livros, não vamos poder fazer isso com todos, mas em alguns livros você vai ver o interior para ver como é que é a edição, né? Alguns têm umas edições muito bonitas, você vai ver alguns livros infantis. Nós vamos separar em pelo menos 3 ou 4 setores e estilos diferentes, para poder focar um pouco mais e não ficar a coisa tão esparsa. Legal? Então vamos lá. Pessoal, eu comecei a separar aqui algumas coisas que eu tenho quase todos os livros do Chico. Esses 500 e tantos eu tenho quase todos, né? Então eu comecei a separar aqui e fiquei meio aflito, porque é tanta coisa boa e a gente não vai ter tempo para falar de todos, que eu peguei alguns assim, e mesmo dentro desses alguns, vou ter que abrir mão de vários, porque realmente não vai dar tempo. Para começar, olha aqui tem alguns dos livros que
que contém as cartas consoladoras, as psicografias de parentes desencarnados, de familiares desencarnados que o Chico recebia ali durante tanto tempo, na verdade mais intensamente a partir dos anos 70, mas na verdade ele fez esse trabalho a vida toda, né? As cartas consoladoras, que não são meramente consoladoras, elas são instrutivas, elas são comprobatórias da realidade espiritual, da realidade da vivência do espírito após a morte biológica, são provas documentais dessa realidade toda que Chico forneceu e que, portanto, não poderia se referir apenas aos familiares. Ali, a função principal, claro, era amenizar o sofrimento das famílias, principalmente das mães que perderam seus filhos, né, que perdiam seus filhos em acidentes ou através de uma doença ou de uma situação inesperada. Esse sofrimento, essa dor intensa que tantos passaram, e também não somente as mães, mas os pais, os familiares em geral, filhos, netos, irmãos, namorados, namoradas, e o Chico consolou estas pessoas, não é, com a prova da realidade espiritual, não é, e não apenas com um consolo para amenizar a dor, mas o consolo com a verdade, com as provas, né? Essas psicografias, quem estudou minimamente já sabe que elas contêm as provas de identidade. Chico Xavier psicografava em público, com aquela pressão psicológica e emocional em volta dele, e ele ali com aquela paciência, com aquele amor todo pelo público. Ele recebia ainda em um trabalho complexo de psicografia, ele recebia essas cartas que foram estudadas inclusive cientificamente, né? Há um livro sobre isso que conta, você está vendo aí, o livro do Paulo Rossi Severino, que conta a pesquisa científica sobre essas psicografias, comprovando um nível de acerto. Vejam bem, isso é dado de pesquisa científica, né? De metodologia científica. O nível de acerto do conteúdo dessas mensagens de 100%, não tinha um erro. Que acerto é esse? Que assuntos, que dados são esses? Nome e sobrenome do desencarnado, data de desencarnação, modo como ele desencarnou, nome e sobrenome de familiares, ricamente essas informações espalhadas nas psicografias, contendo informações que somente a família sabia. Chico não tinha como saber de todo esse conteúdo que somente a família sabia, e mesmo algumas informações que nem a família sabia e que foram pesquisar depois e comprovaram que estavam todas corretas. Aí a gente vê o nível, a elevação da mediunidade de Chico Xavier e do seu próprio espírito para poder captar tudo isso daí em condições adversas, sem um erro. Né? E não foi uma, não foi 10, não foi 100, não foi 1000, foram milhares e milhares de cartas. Nem todas elas estão nos livros. Nós vamos mostrar apenas alguns livros aqui para você buscar, para você se informar. Alguns você encontra à venda ainda edições novas, e vários deles você pode encontrar em sebos, em livrarias em bibliotecas de casas espíritas. Busque e vai atrás. Você vai começar a ver aí alguns dos títulos. Nós não vamos citar todas as editoras verbalmente aqui no áudio, no vídeo, para não ficar cansativo e nem repetitivo, mas você vai encontrar essas informações na tela aí, o nome completo do título, subtítulo quando houver, nome por extenso dos autores, mediúnico e espiritual, organizadores quando houver, e também o nome por extenso das editoras, sigla e nome por extenso das editoras, tá? Legal? Então vamos começar. Viajores da Luz, Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, Caio Ramacciotti, publicado pelo GEM, Grupo Espírita Emmanuel, Sociedade Civil Editora. Estamos falando, primeiramente, a cada editora nova que eu falar, vamos citar verbalmente, e o restante você pode acompanhar sempre na tela. Você está vendo aí imagens de dentro desta obra. Você veja que tem fotos dos desencarnados, dos familiares, algumas informações colhidas pelo organizador, né, o Caio Ramacciotti, e também as psicografias inteiras que vieram através de Chico Xavier. Vida no Além, mesma editora, também com organização de Caio Ramacciotti.
muitas informações ali com notas comprovando as informações dos familiares, as datas, também tem fotos dos desencarnados, até mesmo uma imagem aí na certidão de óbito. Então, um livro também muito rico de informação, de consolo e de instrução. Viajaram mais cedo, que são psicografias de jovens, né, que desencarnaram mais jovens. Também tem fotos, informações da família, o nome, sobrenome, datas. Agora, uma outra editora, Ideal, Instituto de Divulgação, editora André Luiz, que publicou esta obra Vivendo Sempre, de Chico Xavier por Espíritos Diversos. Você está vendo aí também. Aqui temos as fotos, informações de nascimento, desencarnação, nome dos pais e tem até os endereços dos familiares, né? Endereço, nome da rua, nome da cidade, do estado. Veja, com todas as comprovações, informações dos irmãos, avós, bisavós, isso tudo enriquecendo e dando transparência ao conteúdo das mensagens psicografadas por Chico Xavier. Feliz Regresso, a mesma editora, o Instituto de Divulgação, editora André Luiz, Ideal, com mensagens também psicografadas, você vê aí, informações também com foto, nome, sobrenome, data de desencarnação, também o endereço dos pais ou dos familiares da família que recebeu a psicografia por Chico Xavier. E uma curiosidade neste livro, nós temos uma mensagem do espírito da atriz Cacilda Becker, que, aliás, esses dias ela fez 100 anos de nascimento, ela seria o centenário de Cacilda Becker, estes dias aí, e ela desencarnou apenas com 48 anos, em 1968, enquanto ela estava apresentando o espetáculo Esperando Godot, um clássico do Teatro Universal, do teatro moderno, na época, de Samuel Beckett, e aqui em São Paulo ela estava apresentando o espetáculo quando ela teve um rompimento de aneurisma, ficou em coma e dias depois ela desencarnou. E nesta obra nós temos a psicografia do espírito da Cacilda Becker para o filho dela. Vamos acelerar um pouquinho para você ver quantas obras tem com esse conteúdo das psicografias de familiares desencarnados. Você está vendo aí a obra Enxugando Lágrimas, de Chico Xavier por Espíritos Diversos, e escrita também em conjunto com Elias Barbosa, organizado por Elias Barbosa, desta vez publicada pelo IDE, Instituto de Difusão Espírita. Veja também que esta obra tem as fotografias dos desencarnados, as psicografias integrais e também comentários e explicações do organizador. Quem são? Pela mesma editora e também junto com Elias Barbosa. Fotografias dos familiares no mesmo padrão da organização das outras obras, pela mesma editora e pelo Elias Barbosa, que trabalhou muito também junto com Chico Xavier, era amigo pessoal dele, e deu essa contribuição fantástica dessas cartas consoladoras, destas psicografias com essas comprovações da vida após a morte biológica. Irmã Vera Cruz, do Chico Xavier, também junto com Elias Barbosa, e desta vez é uma obra que tem apenas um espírito psicografando a obra inteira, que é a Vera Cruz. Você já tinha ouvido falar desta obra? Pois é, um livro rico também de informações e muito, muito interessante, com comprovações de que a vida não termina com a interrupção da vida no corpo biológico. Ninguém Morre, outra obra junto com Elias Barbosa, também pelo Instituto de Difusão Espírita. Estamos Vivos, também com Elias Barbosa, mesma editora. Você já tinha ouvido falar desta obra? Pois é, está aí à disposição. Dádivas Espirituais, também pelo IDE Instituto de Difusão Espírita, por Espíritos Diversos, são 13 espíritos diferentes psicografando para os seus familiares que ficaram aqui no plano físico.
Pois é, são dezenas de obras nesta mesma linha, com este mesmo conteúdo comprobatório e muito rico de informações. Vamos passar mais alguns títulos aí mais rapidamente para você anotar e depois passaremos para um outro setor do trabalho psicográfico e das obras de Chico Xavier. Amor e Saudade, por espíritos diversos e organizado pelo Rubens Silvio Germinazzi, que também tem várias obras publicadas em parceria com Chico Xavier, complementando e organizando todo esse conteúdo. Veja aí o interior da obra, também com fotografias, com dados que podem ser checados, nome completo, nome dos pais, dos irmãos, avós. Novos Horizontes, outra obra em parceria com Rubens Silvio Germinazzi. Veja aí as fotografias dos familiares, os dados, que inclusive tem o endereço com CEP, nome da rua, nome da cidade, estado, data de nascimento do desencarnado, data de desencarnação. E tudo isso foi checado, viu? Tudo isso não foi dito ali na psicografia e largado, isso foi checado pelos organizadores. As famílias foram entrevistadas, foi perguntado se tinha algum erro nessas informações e, conforme já falamos no começo, todas essas informações passaram posteriormente por uma avaliação científica de dados e foi comprovado o nível de acerto de 100%. Renascimento Espiritual, também em parceria com Rubens Silvio Germinazzi, por espíritos diversos. Continuidade, também junto com Rubens Silvio Germinazzi. Assuntos da Vida e da Morte, em parceria com Paulo de Tarso Ramacciotti, também por espíritos diversos. Porto de Alegria, organizado por Hércio Marcos Sintra Arantes, por espíritos diversos. E vamos citar só mais uma obra, Eles Voltaram, também em parceria com Hércio Marcos Sintra Arantes, por espíritos diversos. Pois é, vocês tinham conhecimento de todas essas obras, aí está uma pequena parte, viu? Porque somente desse setor das psicografias de parentes desencarnados são dezenas de obras. E muito desse material também nunca saiu em livro, não é? Essas psicografias estão em poder dos familiares, que Chico atendeu a vida toda. Então você veja o nível, e o nível e a quantidade e a qualidade desse conteúdo todo que veio pela psicografia de Chico Xavier, o quanto ele trabalhou, não é? E essas informações, como falamos no começo, elas têm um interesse não apenas de consolação, que já é muito importante, né, perante a dor desses familiares, mas também rico de informação sobre a realidade espiritual, com detalhamento de atividades e tratamentos que foram recebidos durante o processo de desencarnação desses espíritos, comprovando que ninguém fica desamparado, né? Seja qual seja o nível evolutivo do espírito, a condição que ele parte para o outro lado, e sabendo que a vida continua sempre, não é? Que a vida física aqui é apenas uma passagem e um estágio do longo processo evolutivo na escalada do espírito para a sua evolução. Então essas obras precisam ser estudadas com atenção, com detalhe, para poder absorver todo esse conteúdo que muitos espíritas não vão atrás. Estão aí, é um tesouro de luz deixado pelo Chico. Vários desses trechos também dessas obras nós temos dentro do site do Projeto Saber e Mudar. Lá você pode encontrar muita coisa, você está vendo aí o site. Temos vários setores, no setor das mensagens diárias de várias obras diferentes, não apenas de Chico Xavier, vários autores, inclusive alguns não espíritas, tudo que tenha um conteúdo interessante e de aprendizado para nós postamos, mas com grande foco na doutrina espírita e também grande foco nas obras de Chico Xavier. Vamos também indicar aí, você está vendo o setor Grandes Temas, são mais de 50 temas, aborto, alcoolismo, animais, caridade, cremação, quem quiser entender esse assunto da cremação, temas relacionados à criança, educação infantil, cura, depressão, e por aí vai, doação de órgãos e transplantes, drogas, esquecimento de vidas passadas, temos também reencarnação, alguns ainda não estão preenchidos,
mas você pode encontrar aí. Futuramente nós vamos preenchendo esses itens e vamos também acrescentando mais textos nos setores que já estão preenchidos, né? Obsessão, oração, pena de morte, e aqui tem perda de entes queridos. Vamos, entretanto, aqui no setor psicografias de parentes desencarnados, em que você pode encontrar também vários trechos de psicografias que vieram por Chico Xavier, pessoas familiares que receberam essas psicografias. Mas nada mais importante do que a gente estudar diretamente as obras, né? Com atenção, a gente se voltar no recolhimento para o estudo dessas obras, porque ali realmente, para a gente absorver um pouco melhor esse tesouro de luz, de conhecimento, e não apenas de consolação, né? Mas de esclarecimento e de comprovação realmente da vida após a morte. Ai, meu Deus, é tanta coisa boa que eu até fico com medo de por onde começar, porque realmente não vai dar para falar sobre tudo, né? Mas vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês desse material. E vamos entrar agora no setor poesias. É um estilo literário que muitos não têm tanto gosto e tanta apreciação, não têm o hábito da leitura, ainda mais hoje em dia, não é? Que é tudo rápido com a internet, as pessoas têm uma preguiça mental crônica já, infelizmente, né? E acabam relegando esse material para segundo plano, né? E Chico psicografou muito poesia, né? Que também é um gênero complexo, difícil e que a construção literária deste gênero não é fácil. E você imagina um espírito, um médium, fazer um trabalho em conjunto, né? O espírito em conjunto com o médium, isso sem preparação, né? Chico psicografava num jato, em público, muitas vezes, e sem nenhum erro. É impressionante realmente, né? Estude um pouquinho mais sobre também o trabalho psicográfico do Chico no setor das poesias, porque ele começou, né? Com as poesias já muito jovenzinho, com 21 anos ele psicografou a obra-prima Parnaso de Além Túmulo, que foi publicado no ano seguinte, quando ele estava com 22 anos. Esta foi a primeira obra, não vamos falar dela aqui, porque o foco é nas obras menos conhecidas, né? Mas tem muitas obras de poemas que também muita gente não aproveita, muitos espíritas não aproveitam. Vamos falar um pouquinho, vamos mostrar algumas capas e procurar aproveitar esse material. Porque no caso das psicografias nas obras espíritas, não se trata apenas de um deleite artístico, né? Mas também de conhecimento espiritual, porque ali, você veja, o plano espiritual e o próprio Chico Xavier, eles conjugaram a arte da poesia, do poema, dos sonetos também, das trovas, junto com as realidades espirituais, expressando verdades espirituais, né? Sem nenhuma distorção, sem sair da linha do conhecimento espírita. Você veja a complexidade disso tudo, não é? A gente não pensa nisso, mas se você for estudar ali, você vai ver todas as verdades espirituais que se referem à vida de todos nós, que não são crenças religiosas, mas são fatos científicos, inclusive, não é? Tudo isso expresso através da arte e da poesia. Então é de uma beleza, de uma profundidade, de uma precisão e de um elevo também emotivo e intelectual ao mesmo tempo, fora do comum, né? Você vai ver aí algumas capas. Antologia dos Imortais, que ele psicografou em parceria com Valdo Vieira. Organização, Prefácio e Notas de Elias Barbosa também. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. A primeira edição é de 1963. Eu tenho aqui comigo duas edições, a original, a primeira de 1963 e uma outra dos anos 80, de 1983, 20 anos depois, né? E você vai ver aí também, vamos abrir para você dar uma olhada no conteúdo. Tem também os estudos todos do Elias Barbosa, com um resumo biográfico dos espíritos dos poetas que psicografaram. Tem muitas notas de rodapé também, tem a bibliografia dos espíritos dos poetas que psicografaram e os poemas integrais. O que você está vendo aí é a edição original. A primeira
edição que você está vendo aí. O conteúdo tem também uma figura, uma ilustração de cada um dos poetas, inclusive Castro Alves, né? Vamos ver aqui alguns desses poetas. José Albano, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Lívio Barreto, Virgílio Brandão, Adelaide Câmara, Raimundo Correia, Ciro Costa, Casimiro Cunha, Adelino Fontoura, José Silvério Horta, Jorge de Lima, Lafayette Melo, Amaral Ornelas, Cornélio Pires, Antero de Quental, Bruno Seabra, Cruz e Souza, e por aí vai. E você conhecia essa obra aqui? Volta Bocage. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí em tela cheia para você, que é do conhecido poeta Manuel Maria de Barbosa do Bocage. Então esse livro também tem uma apreciação, comentários e glossário pelo professor L.C. Porto Carreiro Neto, que enriquece muito as obras e já ajuda inclusive a comprovar, não é, a personalidade artística e espiritual do poeta Bocage através da psicografia de Chico Xavier. E esse livro é de 1947, né? Olha só, Chico Xavier só tinha 37 anos. Muitos espíritas não conhecem essa obra, dá uma olhada. É um livrinho fino, né? E muito interessante, que também tem o traço da personalidade aí literária do Bocage. Poetas Redivivos de Espíritos Diversos, de Poetas Diversos, publicado em 1969, com uma riqueza de poemas, de abordagens, de temáticas, muito interessante e com muito conteúdo de aprendizado. Vamos falar também da poeta Maria Dolores, que tem um estilo poético muito interessante, uma linha bem marcada de doçura dentro da sua poesia, de trazendo atenção para determinados temas, não é? Com muita docilidade e com muita emoção também, para nos trazer a realidade das reflexões sobre determinados pontos da nossa vida. Porque isso tudo não é para a gente apenas, como dissemos no começo, se deleitar, não. É para a gente refletir sobre a nossa vida, é para aquilo que se reflita na nossa vida, né? Nos desafios que nós atravessamos no processo evolutivo, nos conflitos que nós passamos, na nossa vida pessoal, dentro da família, na sociedade, no trabalho. É para isso que serve, não é? Esse conhecimento, para que a gente acorde para essa realidade toda e possa se transformar aos poucos, né? Sem pretensão, se transformar aos poucos perante todo esse conhecimento que a poesia ajuda a revelar. Vamos mostrar aqui apenas duas obras de Maria Dolores, poeta muito interessante. Você está vendo aí a obra A Vida Conta. Vamos folhear um pouquinho. Você está vendo? Olha, são poemas mais longos, não é? Não são sonetos nem trovas. São poemas livres, mas bem recheados, muito interessantes. Somente Amor, que ela publicou em parceria com o Espírito Meimei. Essa obra é da Meimei e da Maria Dolores. E queria mostrar esta obra aqui, que tem o próprio nome. O título do livro é o nome do Espírito, Maria Dolores. Essa obra é muito bonita. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Veja bem, a edição muito bonita, cheia de flores, de rosas, né? De rosas, olha, muito bonita. Eu lembro que eu dei de presente para minha mãe este livro aqui. Minha mãe sempre gostou muito de rosas, né, de flores. Então, essas ilustrações junto com os poemas, né, torna mais encantador e apreciável o conteúdo das poesias. Linda obra de Maria Dolores pelas mãos de Chico Xavier. Lira Imortal por Espíritos Diversos. Esta foi a 7ª obra publicada por Chico Xavier. Das 500 foi a 7ª da sequência, publicada pela LAC Livraria Allan Kardec Editora em 1939. Chico Xavier tinha somente 29 anos de idade. Lindíssima, quanto aprendizado
em cada um desses poemas, em cada estrofe. Estrelas no Chão, de espíritos diversos, poetas diversos, também com grande variação de poetas e poemas de tamanhos diferentes, mais longos, mais curtos, bem curtinhos, bem interessante também essa obra. E a mediunidade de Chico Xavier é uma coisa tão impressionante que mesmo dentro deste setor das poesias, dos poemas, tem uma variação muito grande, né? Tem os sonetos, tem a poesia em si, os sonetos, também tem as trovas, né? E mesmo dentro disso tem as trovas mais sérias, de assuntos mais sérios, tem as trovas mais humorísticas, as tiradas, né? Que também os poetas diferentes, alguns deles tinham mais gosto para esse tipo de poesia. Então você veja que é uma variedade muito grande, né? Vamos focar aqui agora, falar um pouquinho sobre o espírito Cornélio Pires, que tem muitas obras maiores, mais curtas, tem aqueles livrinhos de bolso, né? Vamos mostrar algumas aí para você. Ele muito bem humorado e também aí trazendo muitas verdades espirituais através dessas poesias, muitos puxões de orelha para o nosso dia a dia. São poemas mais populares, né? E não menos ricos de informação sobre a realidade espiritual toda que se reflete na vida nossa do dia a dia, porque é justamente isso que estamos falando, né? Que possa trazer um aprendizado para como a gente agir no dia a dia, né? Para a gente perceber mais profundamente a personalidade humana, a nossa própria personalidade, o autoconhecimento, as relações sociais, não é? As relações entre os seres humanos, né? Tudo isso refletido ali nessas poesias, muitos com bom humor também. Vamos mostrar aí. Retratos da Vida, então pelo espírito Cornélio Pires. Você está vendo aí o índice, olha só as temáticas, olha a riqueza aí de temáticas, né? Vamos ler alguns títulos. Ofensa e ressentimento, sobre a preguiça, questão de comida, fala também da alimentação, né, que é também um item importante do nosso aprendizado, assunto de paixão, desencontros de amor, questões de mulher, beleza e paixão, ambição desregrada, notas da sovinice, cura de obsessão, lutas da irritação, apego demais. Olha quantos temas dentro de um livrinho aparentemente simples, mas um tesouro. Baú de Casos, interessantíssimo, adoro esse livro. Veja aí, olha, tem também umas ilustrações muito interessantes, simpáticas, né? Que dá também ajuda ao gosto do estudo, né? Essas ilustrações aí são letras grandes, poemas grandes com letras grandes, muito interessante. Conversa Firme, também na mesma linha, olha que capa simpática também. E veja aí as temáticas, assunto de paz, assunto de salvação, penas depois da morte, assunto de mediunidade, assunto de disciplina, arte e abuso, assunto de brigas, compromisso e união, corpo terrestre, dinheiro e vida, doença e defesa, missão e dívida, obsessão no além, questão de mediunidade, vivos e mortos e por aí vai. O Espírito de Cornélio Pires foi a 85ª obra publicada por Chico Xavier em 1965. Se não me engano, esta foi a primeira obra do Espírito Cornélio Pires junto a Chico Xavier. E como estávamos falando, a riqueza dentro deste setor de poesias é muito grande, não é? O próprio Cornélio Pires mais para frente, até mesmo quando o Chico já estava com bastante idade física, né? Com muitas limitações físicas de audição, motora também, ele até o fim trabalhou e também Cornélio Pires muitas vezes psicografava através dele e às vezes ditava os poemas que pela mediunidade auditiva e alguém anotava. As últimas obras do Chico Xavier também vieram desta maneira nos últimos anos, né? E que deram luz a esses livrinhos aqui, pequenininhos, essas joias, várias de Cornélio Pires e também de espíritos diversos, você está vendo aí. Vamos citar algumas também do Cornélio Pires: Pedaços da Vida, Toques da Vida, Trovas da Vida, são todos eles de trovas, são os poemas curtinhos, né?
Alma do Povo e diversas outras. Ainda falando de trovas, esses livrinhos aqui são só 2 exemplos, tem muito mais do que isso, né? Olha que belezinha, esses livrinhos aqui, bem de bolso, né? Vamos aí abrir aí para dar uma olhada. São poemas curtos, ou melhor, trovas, todas elas, trovas curtinhas, com várias temáticas também, vários autores e poetas espirituais, verdadeiras pérolas e joias, né? Relicários de Luz. Aliás, Relicário de Luz é um título de um outro livro do Chico, é muita coisa realmente. Então aí tem Trovas do Mais Além e Orvalho de Luz, entre tantos outros. Até um livro de humor, Chico Xavier psicografou, você sabia disso? Olha aqui, ó. Humorismo no Além. Vamos dar uma olhada aí dentro, olha lá. São trovas também, né? Cada capítulo é composto por trovas curtas de vários espíritos. Cada um psicografa uma trova dentro daquele tema. Vamos ver aí os temas. Tudo ligado ao humorismo, né? Ao humorismo sadio, que através do riso, da reflexão, traz também um aprendizado sobre a vida. Humorismo e sofrimento, humorismo na filosofia, humorismo e ambição, humorismo em situações diversas da vida, humor e casamento, humorismo em torno de alguns casais, isso aqui vai interessar muita gente, humorismo na obsessão, humorismo e tentação, humorismo na morte, alegria e vida. Antes de a gente mudar de setor, queria falar ainda de um outro poeta, que é o Casimiro Cunha, que eu gosto muito, e tem diversas obras e também poemas esparsos dentro de várias obras de Chico Xavier. Vamos falar apenas de 3. Você vai ver aí, Cartas do Evangelho, que é uma obra-prima, né, muito bem escrita, muito bem organizada, veja aí o índice. Carta de Natal, de Ano Bom, carta aos meninos, aos jovens, aos velhos, aos pais, às mães, aos cônjuges, às famílias, cartas aos intelectuais, aos cientistas, aos empregados, patrões, aos mestres, aos homens do campo, aos crentes, aos tristes, aos enfermos, aos cegos, aos inconformados, carta aos espíritas, carta aos investigadores do espiritismo, carta aos médiuns, aos crentes novos, aos discípulos. E aí outros poemas com temáticas diversas também. Vamos olhar dentro da obra. Você veja que interessante a formatação também. Tem algumas ilustrações. E é uma obra muito bem construída. Como é que pode, né? Chico Xavier psicografar isso de um jato? Isso aqui não foi elaborado como alguns literatos que ficam anos em cima de um poema, em cima de uma obra, que escrevem, reescrevem, fazem muitas revisões. Não, Chico Xavier psicografava tudo isso num jato, sem erro. É uma coisa fora do comum que comprova a realidade da vida após a morte dentro do estilo literário de cada autor e também todo o conteúdo das verdades universais que servem para a vida de todos nós, não é? Independente da religião, da crença, que trazem esta síntese do conhecimento espiritual para o nosso dia a dia. Então busque esta obra aqui, que é lindíssima. Cartas do Evangelho, aliás, foi a 12ª obra publicada de Chico Xavier, psicografada lançada em 1941, quando Chico estava com apenas 31 anos de idade. Mas vamos citar mais esta obra, Gotas de Luz. Muito linda, muito inteligente, né? Repleta de observações inteligentíssimas sobre a vida, sobre a personalidade humana, sobre várias questões do nosso caminho evolutivo. E esta aqui que deveria receber um prêmio, de tão linda e tão bem construída. Isso aqui deveria receber um prêmio literário, né? Além do conteúdo espiritual. Cartilha da Natureza, de 1944. Você está vendo aí a capa. E o poeta construiu a sua obra pelas mãos e pela mente de Chico Xavier de uma maneira excepcional, usando exemplos da natureza, pegando a natureza e trazendo o Evangelho
e o espiritismo, as realidades espirituais, para bem próximo de nós, o exemplo da natureza, das florestas, do trabalho do homem no campo, dos animais, assim, uma construção literária interessantíssima, muito bem decupado, cada poema de um tamanho determinado, e ele conseguiu fazer ali uma síntese tão fantástica que você fica de queixo caído, né? Como ele conseguiu fazer isso e como Chico conseguia psicografar isso de um jato. É uma coisa fora do comum. E ele pega assim, por exemplo, vamos ver aí o índice. Olha lá, a grande fazenda, o dia, o sol, a faxina, o milharal, a plantação, a picareta, o aguilhão, a cangaíba, a ponte, o poço, a cerca, a porteira, o açude, o cupim, o pântano, a erosão. Ele pega todos esses exemplos aí da natureza e como Jesus fazia, né? Trazia próximo de nós com os exemplos simples e práticos do dia a dia e da própria natureza aí que nos ensina tanto, né? Então é de uma beleza fora do comum e de uma segurança da construção poética junto com o conhecimento espiritual que realmente é impressionante. É uma pena que muitos não apreciem esse conteúdo, porque a luz que a gente recebe através dessa obra, como tantas outras do Chico que estamos vendo aqui, é uma necessidade, né? Muitas vezes nós passamos por provas no dia a dia, os desafios em sociedade, em família, emocionais, psicológicos, e muitas vezes a gente não sabe nem como agir. Por quê? Também porque não se preparou, não é? A gente perde muito tempo com coisas sem importância nessa vida, né? Às vezes dando atenção a conteúdos perniciosos, hoje em dia com a internet, com televisão, e pouco se prepara. Ao contrário, além de não se preparar, a gente prejudica o próprio psiquismo com um lixo mental terrível. E aí, é claro, quando vem as provas, a gente não sabe o que fazer, né? Não se preparou. Então isso aqui são verdadeiros preventivos e remédios para a alma e para os olhos. Impressionante. Gente, eu pus a minha biblioteca abaixo aqui, tá uma bagunça, depois eu vou ficar não sei quanto tempo para arrumar, mas é uma delícia porque eu tô revendo muita coisa que eu já li, essas obras todas, a grande maioria eu li integralmente, né? E gosto muito de emprestar os livros também, uma coisa interessante, importante, a gente não ficar guardando só esse material, mas emprestar. Eu só não me desfaço desses livros, não dou, porque uso para o projeto Saber e Mudar, para os estudos todos, né? Para a divulgação, e também empresto para vários amigos, porque o tesouro não pode ficar enterrado, né? A gente tem que distribuir. Mas é tanta coisa boa que se a gente for ficar conversando aqui, a gente vai ficar horas e dias. Vamos enxugar um pouquinho mais e vamos colocar aí para vocês mais algumas capas, a citação de mais livros para você também anotar e buscar, porque não adianta nada você achar lindo e depois não ir atrás, né? O objetivo é que a gente pesquise, vá atrás, leia com atenção, sem aflição, né? Leia com gosto e reserve um pouco do nosso tempo, da nossa vida para isso, porque é importante demais, faz muita falta, não é? Somente quando vem as provas, as grandes provas evolutivas, é que a gente vê quanto é que faz falta o conhecimento e a gente saber como agir, não é? A gente vai saber aplicar tudo? Claro que não, mas a gente vai poder ter muita luz nos caminhos e nas provações e também no estímulo para a vida, de fazer o bem, de trabalhar pelo próximo, né? Chico não deixou todo esse material, não foi por outro motivo, né? Para nos consolar, para nos instruir e para nos ensinar o trabalho, né? O amor e o trabalho, que é o objetivo de tudo. Então vamos ver mais algumas capas de livros com temáticas diferentes e de fases diferentes da vida literária de Chico Xavier, de seu trabalho de psicografia de 75 anos, um século inteiro. Refúgio por espíritos diversos. Reconforto pelo espírito Emmanuel. Intervalos também pelo espírito Emmanuel. Olha aí, você já tinha ouvido falar dessas obras? Quantos nunca ouviram falar? Mais de 500. Pérolas do Além também pelo espírito Emmanuel. Pérolas do Além são extratos de obras mediúnicas de Chico Xavier. Aí temos um erro na capa, porque a capa está dizendo que é só do espírito Emmanuel, e na verdade são de vários espíritos. André Luiz, Casimiro Cunha, Humberto de Campos,
Irmão Jacó, Neio Lúcio, etc. Falando a Terra, essa obra é muito rica também e por espíritos diversos e com temáticas capítulos mais longos, né, que aprofundam as temáticas. É bem interessante, bem diferenciada essa obra. E olha que legal, não confunda uma com a outra, é quase igual o título, mas uma é Confia e Segue, pelo Espírito Emmanuel. Um grande livro, um livrinho de bolso, mais uma grande obra. E Confia e Serve, por Espíritos Diversos, em parceria com Carlos Bacelli. Carlos Bacelli psicografou junto com Chico Xavier 10 obras, essa aqui é uma delas. Confia e Serve, Confia e Segue, Emmanuel, Espíritos Diversos, e aqui junto com Carlos Bacelli. Vamos ver aí a capa com as informações completas também das editoras. Confia e Serve e Confia e Segue. Apostilas da Vida, pelo Espírito André Luiz. Pois é, você conhecia? André Luiz não é só a série André Luiz, que é bem profunda, não é? Que traz temáticas variadas, com a descrição de trabalhos no plano espiritual. André Luiz também tem algumas obras, fora mensagens esparsas, ele tem algumas obras psicografadas somente de mensagens, né? Como esta daí, Apostilas da Vida. Muito bacana. Dinheiro, pelo Espírito Emmanuel. Sabia que tinha um livro com esse título? Dinheiro. Será que é o que você pensa? Vai atrás e busca essa obra aí. Fantásticos ensinamentos ali. Muita gente devia ler isso daí, né? Devia distribuir isso aí para investidores na Bolsa de Valores, empresários. Muita gente que tem uma ilusão terrível sobre o sentido do dinheiro. O que, aliás, é o próprio sentido, né, distorcido da vida, do que estamos fazendo aqui na Terra. Ideias e Ilustrações, adoro essa obra também. Me marcou muito quando eu li. Elas são tipo crônicas ou contos, alguns semelhantes a apólogos, não chega a ser apólogos, não lembro agora se tem algum apólogo no meio, mas também tem uma estrutura, uma construção muito interessante essa obra aqui, e no final tem sempre poeminhas ou trechos ou frases de espíritos diversos. Tem a mensagem principal e em seguida, finalizando, tem esses trechos de espíritos diversos. Fantástica. Canteiro de Ideias. Vamos abrir essa obra e ver aí, olha que interessante. São frases, são trechos mais curtos, alguns poemas e trovas também, e bem fácil de ler, né? Quem reclama que às vezes acha muito maçuda algumas obras, olha aí, essa aí não tem desculpa, fácil de ler, você pode carregar, tem umas ilustrações simpáticas, bem bacana. Gente, eu vou ter que tirar algumas obras aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Vamos passar adiante, citar mais algumas. Vamos citar duas do Espírito Hilário Silva, que ainda não falamos. As duas em parceria com o médium Valdo Vieira, e que são contos também com um conteúdo excepcional de ensinamentos, refletindo situações do dia a dia. A Vida Escreve e Almas em Desfile. A Vida Escreve, publicada em 1960, e Almas em Desfile em 1961. Olha, eu tive que cortar muita coisa aqui, porque realmente a amplitude, a profusão de obras e de conteúdos diferentes é realmente fora do comum. Para encerrar, nós vamos citar agora algumas obras mais recentes do Chico, né, que foram publicadas em especial pela Vinha de Luz, serviço editorial, que publicou inclusive várias obras póstumas. Na verdade, ela se especializou nessas obras póstumas de Chico Xavier, porque é uma coisa impressionante, né? Depois que Chico desencarnou, ainda se descobriu um material assim vasto, né, que estava não tinha sido trazido a público, não é? Sem dúvida, isso aí foi inspirado pelo próprio Chico e pelo plano espiritual, e a Vinha de Luz publicou esse material. Não vamos citar todas as obras, mas algumas que você vai ver aí, com capas mais modernas, né? Então vamos também dar atenção a esse conteúdo que muitas pessoas até tiveram conhecimento do lançamento, mas não foram lá atrás, né? Não adianta nada saber, achar legal, bacana e não ir atrás e não ler. Então vamos ver aí alguns títulos. Palavras Sublimes, por Espíritos Diversos,
que foi organizado por João Marcos Wegelin. Cartas do Alto, também organizado por João Marcos Wegelin. Aliás, com inclusive muito material inédito aí, alguns já publicados em alguns órgãos da imprensa espírita e outros que ainda não tinham sido colocados em livros. Excelente esse Cartas do Alto. Obras da Fé, Espíritos Diversos, também organizado por João Marcos Wegelin. Aí são trechos mais curtos também, uma coletânea, na verdade, de várias outras obras já publicadas pela Vinha de Luz. Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, Espíritos Diversos, também organizado por João Marcos Wegelin. Depois da Travessia, organização de Geraldo Lemos Neto e Wanda Amorim Joviano. Publicação em parceria de duas editoras, Vinha de Luz, Serviço Editorial, e a Casa Editora Espírita Pierre Paul Didier. E para encerrar, Registros Imortais, por Espíritos Diversos, organizado por Eugênio Eustáquio dos Santos. Na verdade, essa obra não é apenas do médium Chico Xavier, mas também em conjunto com alguns outros médiuns que trabalhavam com ele na época. Muito rica, uma obra bem extensa também, muito interessante e repleta de ensinamentos. Ufa! Muita coisa, né? Nossa! Então, lembrando que é importante a gente buscar se organizar minimamente para ler esse material, né, que está aí à disposição, essa riqueza sem tamanho que nós temos aqui à nossa disposição em português, né? Chico também teve traduções já para mais de 30 idiomas, mas a grande maioria das suas obras está aqui à disposição. Ele reencarnou aqui no Brasil, né, e deixou esse tesouro de luz para nós, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente refletir e para a gente praticar dentro do possível, né? Nossa limitação evolutiva, porém, que isso não seja desculpa também para que a gente continue na mesma, não saia do lugar. O conhecimento é para ser repartido, é para ser vivido, é para ser pensado, refletido e para ser distribuído, né? Então busque essas obras. E para encerrar, nós vamos procurar responder algumas perguntas que nos foram enviadas sobre que tenham ligação também com a obra do Chico, rapidamente, para não estender demais. E a primeira pergunta é a seguinte: entre os estudiosos da obra de Chico Xavier, há um consenso de que um dos livros muito referenciados, mas ainda pouco conhecidos, é Cartas de uma Morta, não é? Poderia falar um pouco sobre esta obra? De fato, Cartas de uma Morta, segunda obra publicada por Chico Xavier, lançada em 1935, ele estava só com 25 anos de idade. Na verdade, demorou um pouquinho para sair, mas ele psicografou esse conteúdo anos antes, né? A primeira obra foi O Parnaso de Além Túmulo, lançada em 1932, ele com 22 anos. E, então, como dissemos, a Cartas de uma Morta, de 1935, ele já estava com 25 anos no lançamento. E pelo espírito Maria João de Deus, a sua mãe biológica, que desencarnou quando ele estava com apenas 5 anos de idade. O livro está aqui, uma das capas, né? A obra lançada pela LAC Livraria Espírita, Livraria Allan Kardec Editora. É complicado falar sobre esse livro, porque é de uma riqueza, ele é fininho aparentemente, né? Mas é de uma riqueza de conteúdo excepcional e uma obra que, infelizmente, também, de fato, é pouco estudada pelos espíritas. Veja aí os títulos dos capítulos. São capítulos mais longos, mais curtos. Descreve a passagem, né, do espírito no limiar da vida de além-túmulo, os últimos instantes do tormento corporal que atravessamos quando passamos da vida do plano físico para o plano espiritual, quando nos desligamos da matéria. Esse nível de perturbação, entre aspas, claro, varia com a evolução do espírito. Para muitos é um alívio, para outros é uma perturbação relativamente longa. O primeiro dia na erraticidade, alegria e júbilo, aquela mistura de sentimentos quando o espírito se sente liberto do plano físico e, ao mesmo tempo, retomando, em alguns casos, consegue retomar a memória da sua vida mais vasta antes daquela encarnação, e também o reencontro com os parentes que foram antes de nós, né? A emoção do reencontro.
Olha este trecho aqui: meus pulmões respiravam e meu coração pulsava. Ah, que interessante a descrição também da vida física no plano espiritual. Vida física no plano espiritual é vida física, porque o espírito não é feito de fumacinha, ele não é transparente, ele tem um corpo sólido que é o perispírito, não é? Então a gente tem que entender todo esse processo dessa realidade, que aliás é muito pouco compreendida, inclusive por muitos espíritas que têm uma visão muito romântica e muito igrejeira da realidade espiritual, né? Que essa ideia que nós trazemos ainda de muitas encarnações passadas, que nos faltava o conhecimento espírita, que hoje nós temos à disposição. Mais uma vez aí a diferença que faz o conhecimento, né? Entender, pensar, mas pode até questionar, mas você tem que pensar realmente como é que é esse processo, né? E associar esse conhecimento com a própria codificação espírita, que antes de Chico Xavier já trouxe esse esclarecimento sólido aí, amplo, nas obras kardecianas. Ele mesmo voltando, Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, voltando para dar prosseguimento, aprofundamento e amplitude ainda maior à própria obra espírita, né? A obra que ele próprio deixou como Kardec e que continuou profusamente como Chico Xavier. E olha lá, seguindo com os trechos dos capítulos desta obra, Cartas de uma Morta. Na vida do além, o pensamento é quase tudo, dificuldade a concentração mental. Assembleia das almas livres das futilidades terrenas, a preparação às lutas futuras e por aí vai. São muitos temas, né? É uma obra muito rica, fantástica realmente. Ela descreve o planeta Saturno, né? Numa visita a Saturno. Nossa, parece uma coisa fantástica, mas o pessoal não tem noção ainda, né? De como o conhecimento se interliga, né? Como que para a gente entender uma coisa mais complexa, a gente tem que passar das mais simples às mais complexas, porque senão a gente se perde nesse conhecimento, né? Daí a importância do cadenciamento de todo esse conhecimento. Mediunidade generalizada, a ciência unida à fé, nos domínios das recordações, a revelação decisiva para os religiosos e os ateus, história de uma reencarnação, a vida, eterno fenômeno dos jogos vibratórios, nas regiões de luz, 3 sóis de cores diversas, planos aperfeiçoados de luz, planeta Marte, paisagem de Marte, a evolução marciana, um novo ciclo evolutivo, as correntes migratórias, uma palavra aos sofredores. Resumir ou falar sobre essa obra é limitá-la. Você precisa conhecer, estudar, pegar a fundo e pegar firme e ler com atenção, né? Recolher-se, ler com atenção, ainda que devagar, mas do começo ao fim, porque é muito rica. Vamos a mais uma pergunta que nos foi enviada. Qual o valor dos parceiros de Chico Xavier na construção de seu edifício literário? Carlos Bacelli, Fernando Born, família Ramaciotti, Elias Barbosa, Clóvis Tavares, o próprio Valdo Vieira no início e tantos outros. Estes são espíritos que vieram com a missão de secundar a obra grandiosa de vida e obra de Chico Xavier para reforçar ainda a importância do seu legado, do seu trabalho, não só para as gerações que conviveram com ele, que estiveram junto com ele naquele século, no século XX e comecinho do século XXI, como também para as futuras gerações, né? Para deixar esse legado, essa documentação dessa história fantástica e sem paralelos na história da humanidade, né? Na história do conhecimento, na história da evolução humana. Então, Carlos Bacelli, por exemplo, está encarnado aqui conosco, também é um médium excepcional, com 214 obras publicadas de grande valor também, e que era amigo pessoal de Chico Xavier e o seu maior biógrafo. Deixou aí, tem muitos livros biográficos e de estudo de vida e obra do Chico Xavier, sem nenhum demérito a tantos outros autores, amigos e também biógrafos. Sem dúvida, Carlos Bacelli é o mais importante em termos de conteúdo, de aprofundamento, de estudo, de análise, né, de vida e obra de Chico Xavier, e que também precisamos estudar para poder entender e assimilar um pouco melhor tanta luz desse espírito, tanta luz que veio por ele e que era
dele também, né? De Chico Xavier, era dele, as suas obras, os espíritos através dele e dele próprio, principalmente dele próprio, né? O mesmo em relação à importância do trabalho de Caio Ramaciotti, citamos aqui em várias obras, que é coordenador lá do GEM, do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, publicou dezenas de obras também do Chico. Elias Barbosa, que também citamos aqui, né? Que trabalhou em conjunto com o Chico, tem várias obras em conjunto. Clóvis Tavares também, muito importante. Fernando Worm, que fez livros de entrevistas com Chico, entre outros, citando também Chico Xavier. Todo esse material está lá no site do Projeto Saber e Mudar para você pesquisar. E também nas obras aí, você pesquisando na internet, você pode chegar a muitas dessas obras. Valdo Vieira também, que citamos aqui, que teve uma parceria mediúnica com o Chico muito importante, que deixou aí um legado em conjunto com o Chico também muito importante. Outra pergunta: qual o papel de instituições sérias como a Casa de Chico Xavier, a Vinha de Luz Editora e o próprio Projeto Saber e Mudar na valorização do legado literário de Chico Xavier? O papel é de insistir no estudo, na divulgação e, sobretudo, na vivência desse conteúdo de luz da obra de Chico Xavier e de sua própria vida. É uma tremenda responsabilidade, porque perante tanta luz que nós recebemos pessoalmente também como instituição, nós temos a obrigação feliz, né? Porque é feita com obrigação, mas é feita com amor, com alegria, com entusiasmo. Nós temos essa obrigação de transmitir e de insistir sempre, mais uma vez, com o povo, para que acesse esse conteúdo todo, né? Que vá atrás, que busque, porque depende de cada pessoa, né? Dentro do seu livre-arbítrio, de aproveitar isso tudo que nos foi legado, né? Que reflete toda a ciência da espiritualidade, a ciência da doutrina espírita, a ciência das verdades maiores e também o Evangelho de Jesus, que está tudo atrelado, tudo sendo uma coisa só, não é? Então, mais uma vez, para que a gente dê atenção a isso, nos dias de hoje, nas provas no mundo que nós atravessamos, dentro desse mundo de provas e expiações e de tantos desafios da vida, de atitude, de como agir, de como fazer, de como resolver os nossos problemas, né? Pessoais, íntimos, emocionais e também sociais, todos, que estamos aqui todos para nos ajudar, né? Estamos neste planeta. Então, a importância é sempre esta, de a gente voltar para esse tesouro de luz e poder extrair, né? Gota a gota, conta-gotas que seja, todo esse material que faz uma diferença, tem uma diferença decisiva, né? Quando a gente consegue sintetizar aos poucos e procura sinceramente, sem pretensão, mas sinceramente aplicar esse conhecimento na nossa vida, sobretudo lá dentro de nós, ele naturalmente vai, de alguma maneira, se refletir nas nossas atitudes e vai se refletir na sociedade, né? Então, dessa maneira, a gente vai se ajudando uns aos outros para poder superar todas as dificuldades e poder, inclusive, ajudar mais outras comunidades aos pouquinhos dentro e fora do nosso planeta, na evolução do processo evolutivo que é bem seguro e bem consistente dentro das leis criadas por Deus. E para finalizar, só mais uma pergunta, para não ficar muito extenso. Diante do quadro atual da constatação de que as obras de Chico Xavier sofreram alterações, algumas delas graves, ou melhor, toda alteração de um original sem consentimento do autor é grave, não seria interessante editoras idôneas, quando essas obras entrarem em domínio público, republicarem esses títulos em seus originais? Pois é, não vamos estender aqui o assunto que é muito grave e que temos já outros vídeos que tratam dessa realidade triste, que não são alterações, são adulterações que foram feitas em diversas obras de Chico Xavier pela própria editora, no caso a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Então eu sugiro que vocês busquem, vamos colocar aí na tela, o link dentro do site do Projeto Saber e Mudar, que é um arquivo especial que nós temos ali, que você deve pesquisar com muita atenção, com o tempo, se inteirar desse assunto, porque é muito grave para ser deixado de lado, né? Então dedique um tempinho aí, um tempinho da sua vida para você, principalmente espírita aí, trabalhador espírita, e que estuda a doutrina e tem essa ligação de amor com a obra de Chico Xavier, dedique um pouquinho do seu tempo para se inteirar desse assunto, que é urgente e muito grave, né? Ali dentro, como você está vendo aí,
colocamos no site algum material que, entrando dentro de um, que te leva a outro e leva a outro, você pode se inteirar em detalhes sobre o que é que aconteceu. Esse assunto que veio à tona a partir do ano passado, 2020. Então nós criamos esse link aí, as adulterações das obras de Chico Xavier pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Veja, nós temos separado por setor, estudo organizado, artigos, textos relacionados, vídeos, banners, 2 páginas do Facebook que também transmitem estes assuntos, estão sempre com conteúdo novo, tem um abaixo-assinado e também um site resgatando as obras originais de Chico Xavier, um site que foi feito com o conteúdo dessas obras, resgatando as obras originais. Aqui em artigos, por exemplo, você pode ver que tem alguns apenas, porque é muito material para a gente colocar, porque dentro de cada um deles aqui, por exemplo, você veja que tem links, tem imagens, não é? Então, entrando em cada um desses links, você acessa outras páginas e outros conteúdos que vão aprofundando todo esse material, artigos de terceiros também, e, voltando lá, textos relacionados, que um assunto leva a outro para você entender, mas por que isso, por que aquilo, por que Chico, por exemplo, por que Chico se afastou da FEB, se desligou da FEB, o que aconteceu, os vídeos que são muito importantes, tem vários deles aqui, tanto nossos quanto de Carlos Bacelli, Nuno Emanuel e vários outros colegas que trataram desse assunto. Um deles, inclusive, é um vídeo, uma live que nós fizemos de 3 horas e meia de duração, com vários participantes que detalham o que aconteceu, como é que começou a descoberta dessas adulterações, quais são essas adulterações e o que foi feito para que isso fosse resolvido. A FEB se negou a resolver. Enfim, isso aí tem muito detalhe, muito estudo dentro disso que a gente precisa se inteirar, né? É um assunto triste que nós gostaríamos de não ter que falar aqui e não ter que discutir esse assunto, né, que poderia muito bem não ter acontecido e não ter esta problemática toda que a Federação Espírita Brasileira, que fez muita coisa boa pela divulgação do Espiritismo, mas que infelizmente cometeu esse erro gravíssimo e que precisa assumir para poder resolver, né? Sobre a republicação dessas obras do Chico, as da Federação Espírita Brasileira, que todas estão adulteradas, serem republicadas por outras editoras, aí tem um impedimento legal, né, pelo menos no momento, que as obras que só entram em domínio público depois de 70 anos da desencarnação do autor, né, do falecimento do autor, isso em termos legais, até onde eu tenho conhecimento, não sou advogado, né, teria que consultar um advogado especialista em direitos autorais para poder confirmar isso, mas basicamente é isso. Então elas não podem ser republicadas. Não é 70 anos depois do lançamento da obra, mas 70 anos depois da desencarnação do autor, né? 70 anos da obra já passou em vários títulos, né? A primeira obra de Chico Xavier, por exemplo, que é o Parnaso de Além Túmulo, ela já tem, ela vai fazer 90 anos da publicação. O ano que vem, 2022, vai fazer 90 anos já, né? Alguns romances históricos de Emmanuel também já têm 70 anos, mas elas não podem ser republicadas, não caíram no domínio público. Elas só vão cair no domínio público 70 anos depois da desencarnação de Chico Xavier, que foi em 2002. Né? Mas, enfim, tudo isso é um assunto que deve ser ainda muito debatido, saudavelmente e com coragem, sem fuga, porque é muito sério, né? Como nós vimos aqui, a riqueza da obra de Chico Xavier, a qualidade, inclusive literária, fora o conteúdo espiritual dele, não merecia essa adulteração de jeito nenhum, em nenhuma palavra, em nenhuma vírgula da obra que foi deixada aí com uma qualidade impressionante, fora do comum na história da humanidade, né? Na história da literatura mundial, inclusive. Então não precisaria isso ter acontecido, mas já que aconteceu, agora tem que ser tudo corrigido, né? E voltar à originalidade de Chico Xavier. E nós pedimos aí a atenção do público espírita, do movimento espírita, tamanha a gravidade do assunto. Mas nós não vamos terminar aqui a nossa participação com assunto triste, mas sim com muita alegria de ter esse tesouro de luz à nossa disposição e esperando que você, amigo espírita, que você recorra a esse material todo
de tantas obras que citamos aqui, de diferentes editoras, e no caso das obras de Chico Xavier, que você encontra as edições adulteradas, que foram publicadas a partir de 2012 pela FEB, que você recorra às obras originais, não é? Que você recorra aí nos sebos, procure no sebo, você vai encontrar muita coisa, as primeiras edições dessas obras que não estão adulteradas. Livros antigos você pode encontrar também em bibliotecas públicas de graça, gratuitamente, também em bibliotecas de muitas casas espíritas e também emprestando dos amigos espíritas, né? Não compre essas obras adulteradas, né? Esqueça essas obras adulteradas, se informe corretamente quais são as edições que a partir de então passaram a ser adulteradas e busque as obras originais de Chico Xavier. É isso então, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado Gilvan, obrigado Dorival, amigos do Elo de Amor, a todos vocês um abraço fraterno, de muita gratidão, muita saúde, muita luz para todos nós, e nossa gratidão profunda sempre, com muito amor, a Chico Xavier. Um beijo e até mais.